Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que vai cair em 3 temas. Primeiramente, o preço do sucesso, o que você tem que sacrificar para realmente ter sucesso nesse mercado. Tá? Quais são os lotes que você vai usar como gerenciamento? Lógico que o lote depende do stop loss, mas vamos falar um pouco sobre isso também. Como você lidar com os seus wins e com os seus losses. Como você faz para lidar com isso? Você está tirando o maior proveito do mercado? Quais são métricas que você pode usar para descobrir? Vamos pular direto no assunto. Primeiramente, o preço do sucesso no Forex. Qual que é o preço que você tem que pagar todos os dias para ter êxito nesse mercado? Tá? Como tudo na vida, vamos supor que você quer ficar sarado. Você quer ficar sarado, né? Ficar com um corpo saudável, você quer ter mais energia, ficar mais com uma mentalidade mais leve, porque você não está comendo comidas pesadas. Tá? Então, é o seguinte, você quer atingir esse objetivo. Para atingir esse objetivo, você tem que fazer sacrifícios. Você tem que sacrificar a gordura que tem alto colesterol, a comida que tem alto colesterol, que te daria um prazer momentâneo, por uma comida saudável que vai te dar uma plenitude duradoura eventualmente. Você precisa sacrificar horas de dormir para acordar cedo e ir para a academia. Tá? Você precisa muitas vezes adiar o lazer de assistir uma televisão no fim da tarde para correr. Tá? Então é o seguinte, você tem que fazer sacrifícios para atingir resultados e para ter uma plenitude duradoura em vez de um prazer momentâneo. Tudo na vida é isso, são sacrifícios que você tem que fazer agora para eventualmente você ter uma grande recompensa. E é difícil a gente passar nessas coisas, porque o prazer momentâneo é a única coisa que a gente consegue ver que é tangível. Se eu fizer isso, isso vai acontecer. Mas em vez de pensar, se eu não fizer isso, eu vou fazer a coisa certa para que no futuro eu tenha uma plenitude grandiosa, que é o meu corpo saudável, o meu corpo malhado, né? Meu braço forte, sei lá. Mas então, tudo na vida tem sacrifícios, tá? E quando se trata de Forex, quando se trata do mercado Forex, esses sacrifícios também fazem grande parte. No Forex, lógico, para começar você vai ter que sacrificar horas de lazer, horas que você podia estar assistindo televisão, para estudar os gráficos, estudar as instituições. Você vai ter que sacrificar tempo, você vai ter que sacrificar tempo para aprender isso. Tempo é a coisa mais valiosa do mundo. Tá? Você vai ter que sacrificar tempo para passar as horas estudando sobre os gráficos. Tá? Isso é tração do cérebro. Então você vai ter que sacrificar coisas. Tá? Mas o que a gente está falando hoje é gerenciamento. Então, mais importante, lógico, se você quer atingir o que a maioria não atinge, você tem que fazer o que a maioria não faz. Tá? E para fazer isso, o que você precisa fazer? Você precisa tomar decisões que vão te levar onde você precisa chegar. Então, olha só. Vamos supor que você tem um dilema. Tá? Você tem um dilema. Você tem uma conta só. E lembra que eu sempre falo que se você quiser arriscar na segunda conta, você precisa ter uma conta secundária onde você pode arriscar dinheiro, mas vamos supor que você só tem uma conta. Porque você está começando agora, você não tem muito capital. E nessa conta, você tem lá seus belos $100. Esses $100 você tem e você quer operar, você quer participar do mercado com eles. Isso te traz a um dilema. Você vai querer entrar em uma posição sem gerenciamento,
onde você pode arriscar todos esses $100 para um prazer momentâneo de receber uma alta porcentagem. Vamos supor que você quer dobrar o capital. Você vai arriscar, né? Vamos colocar esse 100 aqui em verde. Azul não. Verde. Vamos supor que então você quer dobrar o seu capital. Vale a pena esse prazer momentâneo de receber $100, dos seus $100, ao arriscar 100% do seu capital, da sua equity? Vale a pena? A resposta é, talvez para você valha. Mas no longo prazo, esse gerenciamento não vai te levar longe. Porque eventualmente agora você tem $200. E você arrisca esses $200 para ganhar mais 200. E aí você milagrosamente acerta de novo. E agora você tem 400. E você arrisca esses 400 para ganhar 800. Mas aí você perde, aí você volta para zero. Olha só. Você está mais baixo do que quando você começou. Agora vamos ver o outro lado da matemática, que é o lado que eu recomendo, que eu incentivo você a usar. Você está com seus $100 e você pensa, tá, eu tenho $100, eu vou focar na minha plenitude duradoura, ao invés de tentar achar uma gratificação instantânea. Porque eu sei que no longo prazo, os 2% vão me trazer consistência e não vão deixar eu perder meu dinheiro. Porque eu estou tendo gerenciamento. Então eu vou escolher fazer os meus 2% do dia, tá? Meus belos 2%, para possivelmente ganhar 6%, que é bem menor do que os $100 que eu teria ganhado. Tá? Com isso, você vai fazendo tijolo pós tijolo, consistentemente. Um do lado do outro, consistentemente. É assim que o muro é formado. Quando você opera, tá? Quando você opera com os $100, tá? Com $100, e você tenta fazer $100 imediatamente, é como se você construísse um muro colocando um tijolo em cima do outro. A sua base não está bem fundada, não está forte. Você está construindo um muro vez por vez. E isso, vamos supor, é seus $100. E aí nessa conta que você não tem gerenciamento, você duplica, você vai para 200. E aí você vai de 200 para 500. E aí você vai de 500 para 1000. E aí você vai de 1000 para 1500. E aí você vai para 2000. Já aconteceu muito isso comigo. Na conta que eu não tenho gerenciamento. Eu vejo os profits subirem, só para depois, quando eu estou a 2000, eu levar uma cacetada, porque o muro não está bem fundido. Né? Fundido não é a palavra certa. o muro não está com uma base sólida. Então ele vai cair. E quando ele cair, você vai cair abaixo do 100 que você começou. Porque é assim que o mercado funciona. Cada pedaço de ganho que você ganha, você vai criando uma confiança falsa, ao invés de uma confiança fundamentada. No outro lado, a gente tem o trader que tem essa consistência. Olha só. O muro não é formado tão alto, mas ele também não vai cair. Porque dia após dia, o muro está sendo incrementado e incrementado. Sólida fundação. Tá? Esse muro está demorando bem mais. Percebe quantos tijolos eu tenho que colocar, quanta base eu tenho? Mas esse muro vai subir para sempre. Tá? Esse muro vai subir para sempre. E daqui a um ano, quando esse muro tiver um império, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, que bom que eu comecei a construir esse muro. Ao invés de tentar colocar vários tijolos em cima do outro e ver por quanto tempo eu consigo segurá-los. Tá. Vou contar a minha história sobre como eu tentei também criar um muro que não era fundamentado. Quando eu comecei a operar,
Eu entrei no trade institucional e comecei a ganhar muita grana. As vírgulas começaram a crescer, os zeros começaram a crescer bastante, e eu comecei a ganhar uma confiança eufórica. Eu falava que eu era o cara, eu sabia de tudo. Só para depois, quando eu estava no meu topo, fazendo tudo que eu queria, preparando e pensando em qual casa eu ia comprar, tomar uma chulapa do mercado, doída, que ia me levar mais abaixo de onde eu comecei. E aí eu sentei e chorei. Sentei e chorei por não ter criado algo consistente. Eu criei o muro que não tem duração. Hoje, eu tenho duas contas. Eu tenho a conta que é o muro fortificado, que não importa o que aconteça, esse muro vai ser um império, porque ele já é e cresce todos os dias com os 2%. E eu tenho a conta que eu uso para brincar, porque eu gosto de poker, eu gosto de jogar, mas essa conta secundária é uma conta que eu não tenho apego nenhum e eu considero a mesma coisa de que qualquer outro jogo. É uma conta que eu jogo, eu tento pegar $100 e fazer $10.000, baseado nas análises. Essa conta aqui, a conta de 2% não é nada disso. A conta que eu uso para realmente fazer os juros compostos crescerem, essa é a conta em que eu cresço e não é um jogo. Isso aqui não é um jogo, isso aqui é uma profissão. A conta secundária que eu uso, incrivelmente, você deve pensar, mas ele ganha muito dinheiro na conta secundária. Eu não ganho nem perto na conta secundária do que quanto eu ganho na minha conta principal, porque sempre que eu ganho dinheiro na conta secundária, porrada acontece, porque não tem gerenciamento. Então, eu vou te passar exatamente como é a melhor forma de usar, que é os 2%. Agora, tem um loophole, tá? Tem uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar nesse processo. Tá? Tem uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar nesse processo. Quando se trata de juros compostos, a gente tem que ter muita disciplina. E realmente tem que ter muita mesmo, porque ver uma entrada ideal e só colocar 2% é difícil. Mas tem uma coisa que você pode fazer que vai te levar mais rápido, que quando você consegue usar, você vai ver lucro, que vai te ajudar a ter lucro. Tá? Então lembra que a gente está pegando o nosso muro e está construindo na nossa conta de 2%, mas vamos supor que você está começando agora, você tem $100. Tá? O que eu digo é, você pode ter duas contas, como eu falei na aula passada. Uma conta que é a conta Purge, que você arrisca quanto por cento você quiser, você nem pensa nisso, e a conta que vai te levar longe, que é a de 2%. Tá? Levando isso em consideração, o que eu faço, que é muito interessante se você está começando, é você ter as duas contas. Em uma conta você continua vivo com ela, com os 2%, e na outra você usa a análise que você tem para tentar fazer aquele muro que não é estável. E quando você chega em um lugar bacana com a conta secundária, tá? Presta atenção, isso é ouro. Você está construindo a sua fundação aqui do 2%, tá? Você está construindo a sua fundação forte. Mas, do outro lado, você também está construindo aquele capital no começo. Então, você pode ter uma conta secundária, seja de $100, onde você flipa dinheiro. Você pega 100, vai para 200, 200 para 300, 300 para 400, 400 para 500, vamos supor 500. E aí, quando você chega em $500, dependendo do seu nível, claro, ou 1.000, eu posso deixar chegar mais, porque eu já sei me gerenciar. Em questão de operacional, em questão de euforia, em questão de disciplina. Mas quando você chega em lá seus $500, $300, $600, você desfaz esse muro e coloca na sua conta de 2%. Para você conseguir ter um capital maior para operar. Então, o que você quer dizer, Edu? Eu quero dizer o seguinte, como você já sabe, você pode ter duas contas. A conta Purge, que é a conta que você não tem regras. Você só
faz dinheiro. Você não faz nada além disso. E você tem a conta que é a sua conta de 2%, que vai sempre estar lá para você ganhar dinheiro. Se você quiser viver de day trade, você precisa dessa conta. E o que eu estou falando, que o objetivo dessa conta aqui é você fazer porcentagem, não dinheiro. Tá? Você pode usar a sua conta Purge para flipar dinheiro, ou seja, criar na conta na secundária para fazer bastante grana. E quando você fez bastante grana, assim que você fez, sei lá, $1.000 ou $500, você para, tira o dedo, tira o dinheiro da conta imediatamente, porque você vai querer entrar com maior lote. E você pega essa grana e você coloca na conta de 2%, deixando só $100 de novo. Isso vai trazendo as melhores dos dois mundos. Por quê? Porque você usa o trading agressivo e que não é gerenciado na segunda conta, somente para chegar em um número considerável, sei lá, $500, e colocar na sua conta de 2%. Então você pegar, esse é o... Aqui, ó. Então você vai, tá? Você pega a sua conta secundária, vamos supor que você, essa a planilha que eu passei na aula sobre disciplina, então pega lá se você não tiver. Você vai crescendo esse capital, tá? Você vai crescendo esse capital. E conforme você vai crescendo esse capital, quando você chega em um nível X, vamos supor, $800, você chegou em $800, você pega esses $800 e você passa para cá. Olha só como os números vão mudando. Olha só como os números vão mudando. E aí você vai fazendo os 2%. Você chegou em 1.432, você já deve estar com a sua conta secundária também com uma certa grana, vamos supor 1.200. Porque lógico, a gente está flipando dinheiro. Você pega esses 1.200 e que adiciona onde você está agora. Você estava a 1.352, você usou a conta secundária para te gerar capital, para colocar, simplesmente para colocar na conta principal. Então você adiciona mais 1.200, ou seja, quanto que a gente tinha antes, deixa eu só ver. 1.351 mais 1.200 vai dar mais ou menos 2.500. E aí os juros compostos vão crescendo mais ainda. Olha só. Tá? Olha só. Você pega o dinheiro dessa conta e coloca nessa. Essa é a forma de usar a conta secundária. Tá? Essa é a forma que você que está começando, ou você que já está nos seus 1.000, você pode pegar a conta secundária e fazer flipar o dinheiro simplesmente para colocar na sua conta principal. Porque olha só, de 100 para 1.000, para 2.000, demoram 50 dias. Mas de 1.000 para 2.000, demoram 10 dias. E é a mesma quantidade, $1.000 de mudança. Então, se você consegue flipar um certo dinheiro somente para tirar e colocar na conta principal de 2%, você vai usar os juros compostos para te levar bem, bem mais longe. Então, bem, bem mais longe. Então, realmente pense sobre isso. Realmente pense sobre isso e como você vai gerenciar a sua conta a partir de agora. Qual que é a forma mais inteligente de fazer isso? É você pegar uma conta secundária e flipar o dinheiro para 10.000, 5.000, 2.000 com um gerenciamento que não é o melhor, e aí levar, assim que você fizer o dinheiro, levar para essa conta, para que você começar com $2.000, olha em quanto tempo você chega em 10.000, um mês. E de 10.000, você chega em outro mês você já está em 60.000 por causa dos juros compostos. Então a primeira conta que você precisa fazer é só começar com os 2%, e conforme você vai crescendo essa conta, você vai tirando dinheiro da conta secundária para colocar na conta inicial. E isso vai te levar muito mais longe. Tá? Então agora que a gente tem isso dito, eu vou voltar aqui para o segundo tema. Deixa eu ver se eu ainda tenho essa planilhazinha.
né? Mas o segundo tema é tão importante quanto. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo voltar. Nossa, isso é coisa, hein? Pelo amor de Deus. Mas então, eu acho que aqui já tem. Tá? A segunda coisa que eu quero passar para você hoje, né, é lotes em risco. E antes de fazer isso, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, apagar tudo, beleza. Então, olha só, lotes em risco. Edu, então beleza, eu vou fazer isso que você me falou, ter uma conta secundária e uma conta principal, simplesmente para aumentar meu capital e colocar no fundo de juros compostos. Mas com qual lote eu devo usar? Tá? Para usar um lote, você tem que usar o lote que representa o seu stop loss. Então vamos supor que você está querendo arriscar $2. Se você quer arriscar $2, não importa se você está arriscando 0,10 ou 0,01. Dá para você arriscar $2 com esses dois lotes. A diferença é o seu stop loss. Se você tiver um stop loss de 2 pips com 0,10, vai dar $2. Se você tiver um stop loss de 20 pips com 0,01, vai dar $2. Da mesma forma, se você quiser ter... Tá, só apagar isso. Se você quiser ter um stop loss de, vamos supor, $20, esse é o seu stop loss. Você pode usar um lote, mas você também pode usar um 0,10 ou um 0,50. Por quê? Porque um lote vale $10 cada, então isso são 2 pips. No 0,50, um pip vale $5, então você pode arriscar 4 pips. Você entrou com $20. Você pode também usar um 0,10, vamos supor. E nesse você pode ter 20 pips de stop loss. Também arriscou $20. Tá? Então o lote realmente não importa. Porque eu já tive entradas, só um exemplo, que por exemplo eu estava arriscando, vamos só voltar para eu conseguir ilustrar isso. Tá? Eu tive entradas que eu estava arriscando um belos $500 e lógico, com $500 as pessoas falam, ok, $500, dois lotes. Não. Teve entrada de $500 que eu entrei pegando 25 lotes. Porque com 25 lotes, cada ponto vale $250. Portanto, eu tinha 2 pips de stop loss, 3 pips de stop loss. Também teve vezes que eu entrei com um lote. E isso me deu 50 pips de stop loss. Porque um lote vale $10. E 500 dividido por 10 é 50. 500 dividido por $250 é 2. Então eu vou passar essa fórmula para você conseguir usar. Lógico que tem como você usar a fórmula multiplicando e dividindo. Mas vamos usar essa realmente dividindo. Tá? Vamos supor que você quer arriscar. Só voltar aqui. Vamos supor que você quer arriscar $100. Tá? Esses $100, tá? Se você dividir ele pela quantidade de dólares por pip que você está arriscando, você vai descobrir quantos pips você pode arriscar. Então, por exemplo, $100. Você quer arriscar, vamos supor, 10 pips. Tá? Dividido. Qual é a solução? Qual é a resposta? 10. Porque 100 dividido por 10 é 10. Então, você está arriscando 10 pips se cada pip valer $10. Pegou a visão? $200. Você quer arriscar $200. E cada pip
vale, vamos supor que você quer entrar com 0,50 e cada pip vale $5. 200 dividido por 5 vai dar lá 40. Você pode ter 40 pips stop loss. Tá. Da mesma forma, com a multiplicação seria o oposto. Você tem 40 pips de stop loss. Você quer arriscar. Peraí, só voltar lá para eu ver como aqui. Não. Tá. Você tem 40 pips de stop loss. E você quer arriscar $100. Então 40 pips vezes a quantidade Y é igual a $100 que você quer arriscar. Então 40 pips vezes quanto um pip vai valer é igual a quanto você tem quando você está arriscando. Então você precisa descobrir nessa equação Y. O que é Y? Y é quanto dinheiro um pip vai valer. Nesse caso, você divide 40 100 por 40 e você vai ter quanto um pip vai valer. Tá. Mesma coisa se você quiser usar Ctrl V, Ctrl V. Mesma coisa se você quiser usar, vamos supor, você quer ter um stop loss de 10 pips. Você precisa multiplicar por Y. Y eu denominei aqui a quantidade que um pip vale. Isso é igual a quantidade de dinheiro que você quer arriscar. Vamos supor que você arriscar $200. Você divide esses 10 pips. Você divide 200 por 10. Você vai ter $20. Então, um pip vai valer $20. Por quê? Porque 20 vezes 10, 20 pips, $20 por pip vezes 10 vai dar $200. E esse é o seu stop loss. Ponto. Assiste e reassiste isso quantas vezes você precisar. Mas isso vai te ajudar bastante. Tá. Lidando com wins e lidando com os losses. Chegamos à última parte, não menos importante, sobre o seu gerenciamento e sobre a sua disciplina no mercado. Tá. Então, é o seguinte. Pensa comigo. Se você perder no Forex, presta atenção. Perder no Forex é normal. É normal. Mas perder dinheiro no Forex não é normal. Tá, presta atenção. Perder no Forex é normal. Mas perder dinheiro no Forex não é normal. Qual é a diferença? A diferença é que perder, você erra uma trade, você perdeu. Você perdeu certo dinheiro? Sim, mas você não perdeu dinheiro. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Para levar de uma forma que você consiga entender. Errar é ok, porque com erro você ainda pode estar no lucro. Perder está errado, porque você vai ter menos saldo. Presta atenção nessa tela. E isso é assim que você lidar com wins e losses. Não tem problema nenhum você errar. Porque todo mundo erra. Eu tenho trades que eu erro, eu recebo menos. Eu tenho trades que eu erro que eu perco uma parte da grana. Mas no fim do mês eu estou lucrativo. Não acontece isso. Então, para lidar com wins e losses, só lembra.
essa loss vai me levar para o vermelho no final do mês? Se sim, quer dizer que essa loss você arriscou muitos lotes. Você arriscou muitos lotes. Você arriscou 200 lotes. Você arriscou demais. Tá? Não sei quanto você tem na conta, mas muito provavelmente 200 lotes é demais. Pra mim também é. Então, assim, é lógico, você errou, mas você não perdeu no final do mês. Se você perdeu dinheiro, é porque você precisa rever o que você está fazendo, talvez voltar para a compra demo, talvez praticar mais. Mas o que eu quis dizer com essa explicação é que é normal você errar trades, contanto que no final do mês a sua porcentagem esteja positiva. Tá assim. Tá, isso é o que importa. Isso é o que importa. Se a sua porcentagem no final do mês está positiva, você não perdeu. Você só teve erros. Mas você perdeu quando a sua porcentagem no fim do mês estava negativa. Então uma loss, na verdade, não é uma loss. Uma loss é quando você, no final do mês, tem um saldo menor do que quando você começou. Então, para fechar mesmo, vamos aqui. O preço do sucesso no Forex. A gente falou sobre isso. Qual é o preço do sucesso no Forex? O preço do sucesso no Forex é o sacrifício de esperar o seu dinheiro compor. E Warren Buffett fala muito isso. Ninguém gosta. Eles falam, Warren Buffett, né? Você tem o seu sistema de investimento é tão simples. Por que ninguém usa? E ele fala, porque ninguém gosta de ficar rico devagar. Então, é lógico que você precisa usar essa porcentagem para chegar longe e você pode usar a sua conta secundária para aumentar essa porcentagem para fazer a sua grana voar mais ainda. Mas não é obrigatório. Só se você quiser arriscar a conta secundária. Tem risco. Essa aqui tem muito menos. Então, esse é o sacrifício. O sacrifício de esperar o seu dinheiro compor e ficar rico em vez de querer pegar uma bolada de uma vez. Lotes em risco. Lotes a gente descobriu que depende somente da quantidade de pips que você está arriscando. Então usa as fórmulas que estão no vídeo para você saber quanto você precisa arriscar em lotes em pips. E para lidar com wins losses, você só precisa lidar com loss quando você sai no mês negativo. Aí você precisa falar, nossa, que é isso? Que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa errada, eu vou voltar para a demo. Mas se no fim do mês você está positivo, não importa quantas vezes você errou. Tá. Então, por hoje, essa é a aula. Eu espero que você tenha encontrado valor. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Gerenciamento é algo muitíssimo importante. Então, reassiste quantas vezes você precisar. Mas não adianta, e lembra que não adianta nada você só assistir e não aplicar. Conhecimento não é poder. Conhecimento aplicável é poder. Quando você assiste isso, você está criando ideias e criando perspectivas para conseguir operar. Você não está criando perspectivas para simplesmente tê-las. Você está criando-as para conseguir ter uma participação mais lucrativa nesse mercado. Então, com isso dito, é muito feliz que você ficou até aqui. Um grande abraço do Edu. A gente se encontra na próxima.